Apesar da liberdade religiosa ser um direito humano fundamental, a maioria da população é incapaz de aproveitar esse direito. 76% da população, ou mais de 5 bilhões de pessoas, vivem em países com grandes restrições à liberdade religiosa. Restrições como a proibição de falar negativamente de alguns líderes religiosos, leis que proíbem a conversão para qualquer outra religião que não seja a dominante do local, e dificuldades para uma igreja ter um registro oficial. Países como o Cazaquistão têm somente a liberdade de adoração. Eles dizem que você pode apenas adorar quando e como o governo permitir. Você pode adorar em uma igreja, mas talvez não possa adorar em sua casa para ter um estudo bíblico com seus amigos. Há uma diferença entre adorar onde o governo permite e ter liberdade religiosa de verdade, que permita compartilhar sua fé quando e onde escolher. Também há o problema da hostilidade social. Neste ponto, há uma falta de entendimento acerca das minorias religiosas. Pode haver uma religião dominante no país, como em países do Oriente Médio, que têm maioria islâmica, ou países que têm maioria cristã ortodoxa. Você sabe, chega uma minoria religiosa que pode sentir-se isolada numa sociedade, vivendo como minoria, e muitos dos seus hábitos o tornam diferente. Esse é um tópico preocupante, porque não ter liberdade religiosa é muito mais do que não ter um direito. Liberdade religiosa está ligada ao que nos torna humanos, nossa consciência. Se alguém não pode seguir sua consciência, é como se essa pessoa vivesse abaixo de sua dignidade. Então, basicamente, se privar as pessoas da liberdade religiosa, está as privando de sua humanidade. O Parle responde a casos de perseguição religiosa, visitando governos, efetuando reclamações oficiais e abordando a questão através das Nações Unidas. O principal trabalho do Parle é construir boas relações com líderes cívicos e religiosos. Alguns perguntam, por que precisamos interagir com oficiais do governo? E um dos lemas que adotamos foi, você precisa fazer amigos antes de precisar deles. Frequentemente precisamos do governo quando defendemos a nossa igreja. Podemos perder o direito legal de existir, podemos ter problemas com a observância do sábado e vários outros conflitos. Então, parte disso é ser um bom vizinho. As pessoas precisam nos conhecer antes de entenderem nossa fé. Se os adventistas deixarem uma boa impressão num líder local, isso afetará positivamente toda a comunidade ou até a nação. Esses são os muitos caminhos abertos para a missão. Relações positivas entre a Igreja Adventista e líderes cívicos ou religiosos promove o trabalho missionário nos bastidores. Por exemplo, antes de estar na Conferência Geral, Nelu Burcha, diretor associado do Parle, trabalhou na Romênia, promovendo a liberdade religiosa nas comunidades locais. E enquanto construía essas relações, as portas se abriram para o trabalho da igreja. Um de nossos amigos, o ministro da Educação, visitou a sede da Conferência Geral e ficou impressionado com a filosofia adventista sobre saúde, educação e liberdade religiosa. Quando retornou à Romênia, chamou todos os diretores de universidades romenas e falou com eles sobre liberdade religiosa. Foi um passo extraordinário para a liberdade religiosa na Romênia. Nos anos seguintes, o primeiro-ministro foi um dos palestrantes em um encontro sobre liberdade religiosa organizado pelos adventistas, e até o presidente do país apoiou nosso programa de promoção à liberdade religiosa. Esse é o trabalho que o Parle faz nos bastidores, abrindo caminho ao trabalho missionário adventista. Construir boas relações com outras pessoas ajuda na missão da igreja. E isso é algo que todos os adventistas podem fazer, onde quer que estejam. Relações públicas e liberdade religiosa são coisas que não podem ser feitas a partir de uma sede mundial, mas sim em cada localidade.
São indivíduos, membros da igreja, construindo boas relações com as pessoas da comunidade, quer seja indo a eventos da comunidade ou fazendo amizade com as autoridades públicas e líderes comunitários. São coisas que precisam ser feitas pessoalmente. Caso veja algo, não hesite em entrar em contato com o seu representante. Não duvide que possa fazer a diferença. Você deve se lembrar que não somos chamados para sermos bem-sucedidos. Somos chamados para sermos fiéis. Isso é importante. Liberdade religiosa é um estilo de vida. Convido todos os adventistas a serem vistos como pessoas boas, gentis e que respeitam a dignidade dos outros. Por favor, promova a liberdade religiosa, construindo boas relações na sua comunidade. E ore pelos esforços da igreja em lutar pela liberdade religiosa, em lugares onde ela é limitada. Obrigado por sua ajuda à missão da igreja.